Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente ir para a pauta principal, somente aqueles recadinhos iniciais. Se inscreve aqui no canal, verifica se o YouTube te desinscreveu, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, curte, comenta, pode comentar bastante aí, tá? Livre debate é sempre muito importante. Também estou mais ativa nos comentários lá para conversar bastante com vocês sobre. Nós temos as duas ferramentas, Valeu! E a ferramenta do Seja Membro. Se você cogitar ser membro, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e tem a ferramenta Valeu aí, que é só você clicar e aí você pode contribuir com o canal com algum valor aí que você deseja contribuir, tá bom? Recados dados, vamos para a pauta principal do vídeo. Bom, gente, como vocês sabem, o São Paulo tá fazendo a pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Amanhã o São Paulo enfrenta o Flamengo para fechar, depois o São Paulo vai voltar pro Brasil, né? Todo o elenco voltará. E alguns jogadores eles vão retornar para o Brasil para o jogo de estreia do Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí foi divulgada a lista dos atletas que vão retornar, né, para o Brasil para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, os jogadores são o goleiro Rafael, zagueiro Arboleda Ferrarese e Sabino, lateral o Moreira, volante Bobadilha e Santilongo, meia Rodriguinho, atacantes Henrique e William Gomes. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, quando foi divulgada essa lista, depois foi divulgado também que o Luiz Gustavo, ele acabou sofrendo uma fratura no quarto dedo do pé. Então, o Bobadilha não vai voltar para o Brasil, o Bobadilha vai ficar nos Estados Unidos, então somente vai voltar o Santilongo. Alguns meninos da base, pelo que eu tô entendendo, eles serão utilizados nesse jogo, principalmente o Rian Francisco. O Rian Francisco vai ser utilizado no jogo de estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então provavelmente eles vão tirar ali algum volante da base para poder jogar o jogo de estreia contra o Botafogo. Então dá pra ver que eles estão voltando somente alguns jogadores, né? Então, por exemplo, o goleiro, o Rafael, no caso, a zagueiro Arboleda Ferrarese e o Sabino, então pode ser que seja uma dupla ou até um trio de zaga. De lateral só tá voltando o Moreira e de volante o Santilongo, né? De meia o Rodriguinho e o de atacantes o Henrique Carmo e o William Gomes. E aí também, além do Luiz Gustavo, gente, o Yang, que é o nosso goleiro reserva, ele também sofreu uma entorse no pé e aí ele acabou não treinando, então nós já temos 2 lesionados. O Luiz Gustavo aparentemente vai ficar 1 mês fora, então ele não vai participar aí do começo dos jogos do São Paulo, no Paulistão, então ele vai ficar 1 mês fora. E o Yang ainda não tem uma data definida, tá? Mas o Luiz Gustavo, pelo tipo de lesão, provavelmente é 1 mês fora. E aí, também foi postado aqui um extra, né, que é com relação a questões contratuais. O Zubeldia, ele vai ficar nos Estados Unidos, então ele vai ser o treinador ali que vai estar no banco de reservas, né, diante do Flamengo, e o auxiliar dele, o Maxi Cobeira, é que vai viajar, vai voltar para o Brasil para comandar o time na estreia do Paulistão. Então, provavelmente a gente vai ter esse time aqui, né, esses jogadores que estão voltando serão os jogadores titulares, né, da equipe, comandados pelo Maxi Cobeira. Eu sei que tem muita gente que está reclamando referente à priorização, né, do São Paulo, só que eu acredito que é uma escolha inteligente colocar esses jogadores, porque é somente a primeira rodada, a gente tem um campeonato inteiro. Depois do jogo contra o Flamengo, eu acredito que os atletas já vão retornar para o Brasil, e aí o foco é total no Campeonato Paulista, até porque a gente tem um clássico, né, daqui 2 semanas, então é imprescindível que todos os jogadores titulares já estejam no Brasil, né, e aí a gente já tem um plantel mais robusto, né, para enfrentar aí o Campeonato Paulista. Então não é nada muito fora do padrão, fora do comum, até porque a gente tá vendo que alguns treinadores, né, e algumas equipes estão realmente entrando com um time mais reserva, né, poupando aí alguns jogadores titulares, então é comum de acontecer, até porque trata-se apenas da primeira rodada do Campeonato Paulista. E eu acho até interessante para a gente ver realmente o desenvolvimento de alguns atletas, por exemplo, o William Gomes, que provavelmente vai começar jogando, o Henrique Carmo, o Rian Francisco, que está fazendo uma bela copinha, que inclusive hoje os meninos da base eles vão disputar as quartas de final contra o Cruzeiro, né? Vai ser televisionado pela Cazé TV. E eles estão muito bem na Copinha, eu tô assistindo todos os jogos da Copinha, eles estão muito bem, é um time muito bem montado, muito bem treinado também pelo Alan Barcelos, ele tem números incríveis dentro da base do São Paulo, então eu acho que os meninos podem chegar muito longe. Claro que vai ser um duelo muito difícil, já foi um duelo muito difícil contra o Fluminense, né, e vai ser um duelo muito difícil contra o Cruzeiro, porém, eu acredito que os meninos vão se classificar.
com fé, né? E aí depois disso a gente utiliza o Rian Francisco no Campeonato Paulista e eu acho que vai ser interessante pra gente ver mesmo a desenvoltura desses meninos. Vamos ver com relação à dupla de volantes, né, no caso, porque o Bobadilla não vai voltar, então a gente vai ter só o Santilongo à disposição. E eu acho que eles talvez vão pegar algum menino da base ou algo do tipo assim, pra poder fazer a volância, né, pra ter ali a dupla de volância, não sei. Quando tiver todos os dados certinhos, que a gente for fazer o pós-jogo, né, o pré-jogo, na verdade, porque o jogo vai ser na segunda-feira, né, contra o Botafogo. Quando tiver os dados certinhos e a gente fizer o pré-jogo, aí eu falo certinho pra vocês como é que vai ser, quem provavelmente vai jogar, porque a gente ainda não tem essas informações. O que nós sabemos é que os atletas vão retornar para o Brasil, né, e que provavelmente esses serão os atletas que vão entrar. Mas vamos ver o que o Maxi Cubeiras vai fazer. Também tem o jogo de amanhã contra o Flamengo. Provavelmente o Zubeldia vai fazer a mesma coisa que fez contra o Cruzeiro, vai mesclar o time, então não vai ter um time muito badalado, né, com o Oscar, Caleri e o Luciano todos jogando juntos. Provavelmente não vai ter isso, vai ser um time mesclado e eu até acho que é o correto a se fazer, porque novamente a Florida Cup não vai ditar nada na nossa temporada, é só realmente um torneio ali preparatório, né, que a gente tá, é um amistoso que a gente tá disputando. Então não é algo que preocupa nem nada do tipo. Com relação à estreia também, a mesma coisa. É normal que o time seja mesclado mesmo, reserva, não tem problema, vamos ver o que esses meninos podem fazer, vamos ver o que pode entregar, né, nessa estreia do Campeonato Paulista e também é somente a primeira rodada, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, gente, se vocês acham que essa escolha de jogadores foi uma escolha positiva, se esses nomes são bons, né, pra estreia. Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, comenta, o canal tá com um alcance muito legal, tô gostando muito da interação de vocês, então continue interagindo que eu vou continuar respondendo vocês, obviamente sempre na base do respeito, tá? Uma coisa que eu sempre prego aqui desde o início e que eu sempre vou falar é que aqui no meu canal eu não tolero jamais desrespeito comigo. Jamais, a partir do momento que me faltarem com respeito, o comentário vai ser excluído e se eu puder eu vou bloquear a pessoa, porque respeito acima de tudo. O livre debate tá aí pra gente debater o tempo todo e todo mundo tem o direito de falar o que quiser, se quiser falar que eu tô tentando farmar like, farmar view, não tem problema, é a sua opinião, mas existe uma linha muito tênue entre opinião e desrespeito. Desrespeito eu não vou tolerar jamais aqui no meu canal, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Excelente final de semana. Só lembrando que tem vídeo no canal todos os dias às 7 horas da noite. Amanhã não terá, porque amanhã a gente vai fazer o pré-jogo e o pós-jogo, que amanhã é o jogo contra o Flamengo. E na segunda-feira também a mesma coisa, tá? Então vai ter pré-jogo e pós-jogo. Então a gente retorna com os vídeos às 7 horas da noite a partir de terça-feira, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.